Você sabe distinguir uma gordura boa de uma gordura ruim? Este é o assunto da nossa aula de hoje. Propriedades, características e funções dos lipídios. Eu sou o professor Billy Paul e este é o canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos lipídios. Vamos lá? Olá você! Estudo dos lipídios, ok? Vamos entender como essas moléculas funcionam e por que elas são extremamente importantes para o nosso organismo. Lipídios. Primeira coisa, lipídios são ésteres de ácidos graxos. Na química, o professor diz para você que o éster é um composto formado pela reunião de um ácido mais um álcool. Se esse ácido for um ácido graxo, então o que é que você tem? Você tem aí um lipídio. Então o lipídio nada mais é do que um éster, ok? Que resulta da formação de um ácido graxo mais um álcool. Sempre que se fala em lipídios, primeira coisa que se comenta é a sua característica padrão de ser insolúvel em água. Ok? Lipídios são moléculas apolares, tem uma parte do lipídio que é apolar e, consequentemente, é hidrofóbica, tem fobia por água, o que vai caracterizar a insolubilidade dos lipídios em água. Os lipídios, então, eles serão solubilizados pelos solventes orgânicos, éter, clorofórmio e benzeno. Beleza? Então, a primeira coisa que nunca você pode esquecer é essa característica do lipídio de ser insolúvel em água. Aí, o que é um ácido graxo, professor? Pronto, que é um dos principais componentes do lipídio. O ácido graxo é um composto formado por uma carboxila, que é o grupo COOH, que caracteriza os ácidos orgânicos, ligado a um resíduo de hidrocarboneto, composto formado por carbono e hidrogênio, que você os estuda na química, são os alcanos, os alcenos, os alcinos, ok? Então você pega um resíduo desse aí de hidrocarboneto, um hidrocarboneto desse aí, associa com a carboxila, que é o grupo COOH, você tem um ácido graxo. Liga esse ácido graxo a uma molécula de álcool, a um álcool específico, você tem um lipídio. É assim que funciona a composição química dessa substância. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Eu tenho aqui a carboxila, que é o C-OOH, e eu tenho aqui um resíduo de hidrocarboneto, ou melhor, um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto aqui é conhecido como propano, ok? Um carbono mete, metano, porque tem apenas simples ligações, ok? Os alcanos são saturados, tem apenas simples ligações entre carbonos, não é isso que você aprende na química? Os alcenos têm ligação dupla entre carbonos e o alcino tem ligação tripla entre carbonos. Então aqui eu tenho hidrocarboneto saturado, apenas simples ligações entre carbono, H3C, CH2, CH3. Belezinha? Então eu pego esse hidrocarboneto aqui e junto ele a uma carboxila. O que é que eu tenho agora? Eu tenho um ácido graxo. Reagindo com um álcool específico, eu tenho um lipídio. Alguns outros exemplos de ácido graxo para você entender. Temos o ácido acético, que é o radical metil, CH4 é metano, aí você tem o radical metil ligado a um radical carboxila. Forma-se o ácido acético, importante componente do vinagre, que você usa para temperar a salada, certinho ou não? Temos também o ácido propílico, tá aqui, ó. Tá? Ele é um radical etil, né? CH3CH2 é etil, ligado a carboxila, forma o ácido propílico. Temos também o ácido butírico, ok? Está aqui o radical propil ligado à carboxila, formando o ácido butírico. O ácido acético, propílico e butírico
Perceba que são ácidos graxos saturados, que apresentam apenas simples ligações entre carbonos. O ácido oleico, esse aí, tem 18 carbonos delta 9. Delta 9 significa que o ácido oleico tem uma dupla ligação do carbono 9 para o carbono 10, sendo, portanto, um ácido graxo insaturado, mais especificamente um ácido graxo monoinsaturado, porque apresenta apenas uma única insaturação do carbono 9 para o carbono 10, que é uma característica clássica dos lipídios do grupo ômega 3. Tá? Ômega 3 são, aliás, ômega 6 caracteriza-se por serem formados por lipídios que contêm ácidos graxos monoinsaturados. Ômega 6. Beleza? Temos aí o ácido araquidônico, 20 carbonos delta 15. Isso quer dizer o quê? Que do carbono 15 para o 16 ele vai apresentar também uma dupla ligação. O ácido araquidônico é extremamente interessante porque ele é o ácido da teia de aranha. Ele, juntamente com o DHA, ácido docosa hexaenóico, que é um ácido graxo do grupo ômega 3, um ácido graxo poliinsaturado, de cadeia longa, contém 22 carbonos e 6 insaturações. O DHA é extremamente importante para a estrutura lipídica cerebral, porque ele é usado para compor as bainhas de mielina dos neurônios. Nós teremos aqui, acompanhe o canal, que nós teremos uma aula falando só sobre DHA nesse estudo dos lipídios, importantíssima para você. Você vai entender por que temos que consumir o DHA na alimentação todos os dias. Ative a notificação, se inscreva no canal, essa aula será extremamente importante para você, ok? Baseado nisso, o que é que nós observamos? Os ácidos graxos, o ácido graxo ele pode ser como? Ele pode ser saturado. A maioria dos lipídios de origem animal são constituídos de ácidos graxos saturados, que têm apenas simples ligações entre carbono. A gordura vegetal e frutos do mar, como peixes, né, o salmão, sardinha, algas, bacalhau, atum, certo? São ricos em ácidos graxos insaturados, que são os ácidos graxos que caracterizam as gorduras saudáveis. O que diferencia uma gordura saudável de uma gordura não saudável? A gordura saturada ela não é saudável, porque é um lipídio de fácil armazenamento. Tá certo? Então ele armazena facilmente a nível orgânico. O lipídio insaturado não. Ele é mais fácil de ser metabolizado pelo organismo. O lipídio insaturado metaboliza mais fácil pelo organismo. O saturado armazena mais fácil no organismo. E aí é esse armazenamento aí que às vezes acontece no sistema arterial, entope as artérias, formando placas de ateroma, levando o indivíduo a desenvolver uma doença chamada de arteriosclerose. Entendido? Então esse é o problema da gordura saturada, que constitui a maior parte da gordura animal. Então, só para fixar um pouco mais, aqui eu tenho um ácido graxo, ó, o resíduo de hidrocarboneto ligado à carboxila, mais simples ligações entre carbonos, caracterizando a cadeia saturada. Aqui eu tenho o mesmo resíduo, né, de hidrocarboneto ligado à carboxila, mas contém uma insaturação entre carbonos, é uma cadeia insaturada. Cadeia falou em insaturação de ácido graxo, gordura saudável, falou em saturação de ácido graxo, gordura não muito saudável. Beleza? Show de bola? Entendido isso? Muito bem. Função de lipídios. Lipídio tem como função reserva energética. Ele é sempre utilizado na ausência de açúcares como fonte de energia, porque esses ácidos graxos aí, eles podem ser convertidos em acetilcoenzima A e serão usados pela mitocôndria no ciclo de Krebs. Entendido? Por isso, né, o ciclo de Krebs é um entroncamento metabólico. Ele tanto trabalha com açúcar, com aminoácido ou com ácido graxo.
desde que esses compostos sejam convertidos em acetilcoenzima A, e a célula tem mecanismos para fazer isso. Tá? E, para você saber, o lipídio da reserva energética animal são os triglicerídeos. Os triglicerídeos representam o lipídio que é utilizado como fonte primária lipídica de energia a nível celular, na ausência de açúcares. Outra função dos lipídios, funciona como isolante térmico, entendido? Você vê um leão marinho que vive nas regiões polares, ambiente muito frio, ele tem uma camada de gordura em torno do corpo dele de uma espessura de 30 centímetros. Ele é um animal mamífero, ele é um animal homeotérmico, tem que manter a temperatura constante, em torno de 36 graus Celsius. E essa camada de gordura favorece muito o isolamento térmico orgânico desse mamífero. Tá? Outra função importante, função estrutural, você tem aí o fosfolipídio, que é o lipídio estrutural mais conhecido, porque ele compõe as membranas plasmáticas celulares, o colesterol também, que é utilizado para compor, tá, a estruturação da membrana plasmática das células. E hormonal, nós temos hormônios de natureza lipídica, como o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, a progesterona também, a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Tá? Esses lipídios são do grupo dos esteroides, a gente vai entender por que eles são esteroides, e eles representam exatamente o que? A função lipídica de caráter hormonal. Belezinha? Classificação dos lipídios, professor. Você tem os glicerídeos, são os lipídios mais simples, que se dividem em óleos e gorduras. Os óleos têm a característica de serem líquidos à temperatura ambiente e as gorduras sólidas. Mas os óleos caracterizam-se também por apresentarem ácidos graxos insaturados. Ok? Por exemplo, óleo de canola, óleo de semente de girassol, azeite de oliva, tá? São óleos que apresentam lipídios nobres, digamos assim, lipídios essenciais, tá? Porque possuem essas cadeias de ácidos graxos insaturadas. Tá? A gordura animal, claro, é caracterizado pela gordura sólida à temperatura ambiente e formada por ácidos graxos saturados, contendo apenas simples ligações. Tá certo? Agora, o que caracteriza o glicerídeo? O que caracteriza o glicerídeo, tá? Aqui, como exemplo, nós temos o biodiesel, a gordura como o principal representante típico para ocasionar as doenças cardiovasculares. Agora, o que caracteriza o glicerídeo é a presença de um álcool, já que a classificação dos lipídios está relacionado com o álcool, que é componente do lipídio. Você sabe que lipídio é um éster, né? Associa-se um ácido graxo mais um álcool. Aí você tem um éster, que é um lipídio. E aqui você tem a estrutura do álcool glicerol. O álcool glicerol é um triálcool. Então você tem aqui, ó, esse grupo alcoólico aqui, ó, OH, 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 caracteriza os grupos alcoólicos. Aqui você tem um grupo alcoólico primário, aqui você tem um grupo alcoólico primário, e aqui no meio você tem um grupo alcoólico secundário, porque o carbono está ligado a dois outros carbonos das extremidades. Beleza? Se eu pegar esse álcool glicerol, tá aqui álcool glicerol, e ligar a um ácido graxo, nós representamos o ácido graxo dessa forma, aqui é o grupo carboxila, COH, ligado a um radical R. Esse radical R nada mais é do que o resíduo de hidrocarboneto. Eu tenho hidrocarboneto de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa, tá? Ácidos graxos imensos, tá certo? Então, simbolizamos apenas por R. Então, o que é que você sabe? R é o resíduo de hidrocarboneto. A reação é uma síntese por desidratação, que acontece envolvendo o hidrogênio do grupo H, do grupo alcoólico, do glicerol, mas a hidroxila do grupo carboxila do ácido graxo. Sai daqui, então, uma molécula de água. Beleza ou não? O carbono aqui vai ficar com valência livre, não é isso mesmo? Tá? E o oxigênio aqui ficar com valência livre. Juntou as valências, o que é que você tem agora? Você tem um lipídio. Esse lipídio chama-se de monoglicerídeo.
Se você reagir esse álcool glicerol com 3 ácidos graxos, um ácido graxo no primeiro grupo alcoólico, outro ácido graxo no grupo alcoólico central, outro ácido graxo no grupo alcoólico da outra extremidade, você vai ter o Batman das doenças cardiovasculares, que é o triglicerídeo, tá certo? E também o lipídio principal da reserva energética do organismo, que será usada na ausência de açúcares. Entendido? Então, esses aí são os glicerídeos. Beleza? O outro grupo de lipídios são os cerídeos, as ceras. A cera é formada por ácidos graxos ligado à cadeia de ligado a um álcool de cadeia superior diferente de glicerol. As ceras são mais consistentes, elas são bem sólidas e funcionam muito bem como impermeabilizante de estruturas biológicas, evitando transpiração. Plantas têm muito disso, tem muita cera nas suas partes, exatamente para evitar a transpiração. Cutícula de folhas de plantas tem isso. Tá? Você tem, por exemplo, o palmitato de cetila e o palmitato de miricila. Palmitato de cetila é meleca de nariz, palmitato de miricila, cera de ouvido, tá? Que são ácidos graxos específicos cerídeos, são ceras que servem para impermeabilizar, tá certo? Essas estruturas. O palmitato de cetila vai auxiliar na retenção de certas impurezas que na ventilação pulmonar poderiam atingir, tá, o sistema pulmonar, então fica retido na sua cavidade nasal. Tá? A cera de ouvido, né, aí também impede que certas impurezas ou mesmo água penetre na cavidade uvilinária e atinja o sistema nervoso central, o que poderia ocasionar danos a esse sistema nervoso central. Beleza? Então, ceras têm muito essa função. Temos os lipídios compostos ou conjugados. Por quê? Porque eles apresentam outros grupos na sua composição diferente de lipídio. Você tem um muito conhecido, que é o fosfolipídio. Tá? Tem a cadeia de lipídio ligado a um radical fosfato, um fósforo. Tem lipoproteína. Lipoproteínas são cadeias lipídicas ligadas a uma proteína. Proteína não tem caracterização lipídica. Tem glicolipídios. Os glicolipídios, tá? Eles também têm associado a eles uma cadeia de açúcar, um oligosacarídeo, por exemplo, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, esses lipídios caracterizam-se por serem lipídios compostos, que apresentam outro grupo diferente de lipídio. Pode ser o fósforo, pode ser uma proteína, pode ser um açúcar. E você tem o grupo dos esteroides. Os esteroides caracterizam-se por apresentar um álcool de cadeia policíclica, que tem um nome extraordinário, que é esse aqui, ó, tá? É esse álcool aí, chama-se ciclopentano peridrofenantreno. Repita isso, ciclopentano peridrofenantreno, tá? Então, esse composto aí, todo esteroide tem esse composto. Quer ver só? Aqui nós temos o colesterol. Olha aí, o colesterol é um esteroide, é um lipídio do grupo dos esteroides, porque você vê aqui o álcool de cadeia policíclica. O colesterol serve como base para a síntese, tá? Por exemplo, de quê? De estrógeno, de estradiol, de testosterona, de progesterona. Professor, eu preciso decorar essas estruturas? Não, não se pede isso em prova. O que você tem que entender é o conceito geral da coisa. Tá? Isso você precisa entender, que o colesterol ele é precursor das vitaminas A, D, E e K, ADEC, vitaminas ADEC, e também dos hormônios, né, que são chamados de hormônios sexuais. Isso aí é importante você ter em mente. Tá? Então nós temos aqui o colesterol, está em vermelho, tá? E aqui nós temos os outros esteroides, que são os hormônios sexuais. Então eu coloquei o colesterol em vermelho exatamente para frisar para você que ele é quem é o precursor dos hormônios sexuais. Okay? E aí nós temos o colesterol. O colesterol, existem 2 tipos básicos de colesterol. O colesterol HDL, né, que é lipoproteína de alta densidade, considerado o colesterol bom. Por que ele é o colesterol bom? Porque ele carrega o excesso de colesterol ruim de volta ao fígado. O fígado, então, pega esse colesterol que estava em excesso na corrente sanguínea e ele, então, converte isso em ácidos e sais biliares, formando a bile.
armazena a bile na vesícula biliar e da vesícula biliar vai para o duodeno. E a bile, você sabe, ela tem função de emulsificar as gorduras, de lavar as gorduras. Ela tem ação detergente nos lipídios que você come na alimentação e que serão digeridos na porção duodenal do intestino delgado, não é isso? O colesterol LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, é considerado o colesterol ruim, tá? Porque ele é sintetizado no fígado, mas ele tem a propriedade de se fixar nas artérias, formando placas de ateroma que podem levar à aterosclerose. Detalhe importante sobre isso é que o colesterol LDL, embora ele seja considerado o colesterol ruim, ele é o colesterol mais importante do organismo, porque é ele quem é utilizado pelas células para a síntese de membranas plasmáticas celulares. Tá? O que torna ele ruim é exatamente essa propriedade que ele tem de se fixar nas artérias, levando à propensão a doenças cardiovasculares. Beleza? Assim terminamos nossa aula introdutória de lipídio. Aprendeu? Inscreva-se no canal, ative as notificações e passe na descrição do vídeo, baixe o material de exercícios para você praticar a aula estudada. Bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Tchau!